As inteligências artificiais não são mais o futuro, mas já são o presente. E com cada vez mais investimentos nesse segmento, cada vez mais profissionais usando inteligência artificial, o que estamos vendo é várias empresas se destacando principalmente nesse segmento. E dentre elas, a que mais tem quebrado recordes e trazendo lucros absurdos é a Nvidia, que está sendo bem cotada por inúmeros investidores. Mas será que isso tudo dá certo? Não estamos vendo eventualmente uma bolha se formando? Ou os números da Nvidia são completamente reais e possíveis? Vamos entender tudo isso e muito mais nesse vídeo. Bom, então você não me conhece, eu sou o João Luiz e costumo dizer que eu sou seu amigo no Chá de Investimentos, porque eu tô sempre por aqui para falar sobre todos esses assuntos que tangenciam o principal, que é dinheiro, que é investimentos, que é finanças pessoais. Então, se curte esse tema, só tenho um pedido para te fazer, que é que você assista esse vídeo até o final e lá você decide se deixa o like ou se inscreve, se dá o seu feedback principal, se curtiu o vídeo ou não. Bora lá! Para falar sobre a Nvidia, por mais curioso que pareça, a gente precisa voltar no tempo e não é pouco tempo. A gente precisa voltar para o século XIX. Mais especificamente no ano de 1848, quando nas margens do rio americano, alguns residentes ou exploradores descobriram ouro. E a notícia se alastrou como vento. Cada vez mais pessoas viam aquilo como uma possibilidade de enriquecimento a curto prazo. Algo que hoje as pessoas veem no Tigrinho ou em aposta online. E como toda possibilidade de ganhar dinheiro a curto prazo, isso moveu multidões. Cada vez mais pessoas abandonavam pai, mãe, filho, casa e tudo que tinham para mudar, para migrar para aquela região. Para aquela região que se desenvolveu tanto, que cresceu tanto economicamente, que formou o que conhecemos hoje como a Califórnia. E com aquela demanda absurda, com aquela procura absurda de ouro, os mercadores se beneficiaram bastante desse movimento. O pessoal que vendia comida, ou também do pessoal que vendia roupa. Inclusive um tal do lobby fundou o que chamamos hoje como Levi's nessa época. Mas isso é para outro vídeo. Só que principalmente o que tangencia o assunto da Nvidia foram aquelas pessoas que, enquanto milhares buscavam ouro e não tinham o mínimo instrumento ou preparo necessário, comercializaram pás e picaretas, porque esses são instrumentos essenciais para a mineração do ouro. E na busca incessante e incansável por minerar ouro, acabavam que muitas pessoas elas negociavam contratos futuros. Se encontrassem ouro, dariam uma parte para esse pessoal das picaretas, ou dariam o lucro ou o dinheiro para esse pessoal que vendiam pás e picaretas. Nesse meio todo, o que aconteceu foi que boa parte das pessoas que foram para aquela região atrás de ouro acabaram sem nada e permaneceram na mesma condição. Só que em contrapartida, esse pessoal que vendiam pás e picaretas enriqueceram absurdamente apenas por venderem o que era essencial na hora certa. E esse, por mais estranho que pareça e louco, é o caso da Nvidia, porque hoje é ela que vende as pás e picaretas da modernidade. E isso pode surpreender mesmo, até porque há pouco tempo atrás o que vimos era um uso bem restrito das inteligências artificiais. Não sei vocês, mas eu, pelo menos no tempo de escola, praticamente 5, 6 anos atrás, vi muito pouco falar sobre inteligência artificial. Certo que a gente via filmes de ficção científica, como poderia ser, e a gente imaginava daqui a 10, 15, 20, 50 anos que teríamos as inteligências artificiais lá dominarem o mundo ou ajudarem em tarefas cotidianas. Na época elas eram mais utilizadas para bots e para sistemas de pergunta e resposta bem rápida. Mas isso não ficaria assim por muito tempo, porque OpenAI lançaria o ChatGPT no dia 30 de novembro de 2022, um protótipo de inteligência artificial para dar respostas detalhadas sobre diversos temas de forma articulada. Ou seja, você não precisaria mais ir no Google e ser redirecionado para uma página que eventualmente pudesse dar a resposta que você quisesse ou não, ou para um vídeo que você precisaria assistir 15 minutos para entender de fato o que significaria, porque você poderia simplesmente colocar uma pergunta no ChatGPT e ele daria a resposta mágica e detalhada da forma que você pedisse a ele. Isso fez com que o uso do ChatGPT se tornasse cada vez mais frequente, cada vez mais pessoas procurar essa ferramenta que é absurda e que revolucionou ainda mais a tecnologia nos últimos anos, que foi uma loucura na época. Tanto foi que chegou a 100 milhões de acessos em 2 meses, sendo a tecnologia com o menor tempo para atingir essa marca. E ao longo desse tempo é fato que ele se tornado cada vez mais útil, porque não sei vocês, mas eu uso, além do ChatGPT, várias ferramentas de inteligência artificial praticamente todos os dias da minha vida, seja para me ajudar a fazer um roteiro, ou pegando imagens animadas ou vídeos de inteligência artificial, me ajudam bastante no meu processo de criação. Também tem várias pessoas de empresas. Aliás, me conta aí se você está usando diariamente ou semanalmente o ChatGPT ou outra inteligência artificial. Daí pensa comigo, com cada vez mais empresas, pessoas e cada vez mais ideias relacionadas à inteligência artificial bombando por aí, setor que vem crescendo e que provavelmente vai crescer ainda mais no futuro, porque toda tecnologia é assim, ela cresce cada vez mais exponencialmente, cada vez mais rápido e se desenvolve ainda mais. E com isso, cada vez mais investidores, cada vez mais empresas, cada vez mais executivos estão de olho nesses projetos. Então, com essa forte demanda por IA,
a Microsoft foi uma das primeiras a se posicionar. Ela já havia investido na OpenAI há um tempo e fez novos aportes e está apresentando formas de acoplar as IAs aos seus serviços. Google, ou a empresa que comanda ele, a Alphabet, também viu isso praticamente como uma concorrência, porque, como eu já disse, você poderia, no lugar de usar o Google para fazer uma pesquisa que muitas vezes não chegaria ao final que você quisesse, você simplesmente colocasse uma pergunta no ChatGPT, ele daria a resposta completa e detalhada. E por isso o Google também teve que se mexer, porque o Google não é bobo, né? E claro, não são apenas essas duas empresas que estão se mexendo, né? Cada vez mais, seja Facebook, seja empresa de tecnologia e tantas outras, estão se mexendo nesse sentido de implantar a inteligência artificial no seu cotidiano, de colocar diretamente para ajudar e trazer mais eficiência ao seu trabalho. Inclusive, muitas empresas investiram na capacitação de profissionais, principalmente com inteligência artificial, tornando todo o trabalho ainda mais produtivo. Até porque, querendo ou não, essa conversa de inteligência artificial é uma questão que vai tornar a sociedade mais produtiva, vai trazer novas soluções e mais rápidas para o nosso cotidiano. E não adianta brigar com tecnologia, brigar com o futuro, porque, como já falei anteriormente, ela evolui e evolui cada vez mais rápido. E você quer ou não, ela vai ajudar a humanidade de alguma forma. Ou até, quem sabe, eventualmente substituindo algumas profissões, porque esse é o ciclo natural da tecnologia. Inclusive, sobre esse tema que é muito debatido, eu já fiz um vídeo mais específico, principalmente nessa questão da inteligência artificial, substituir artistas. Tá aqui no primeiro link da descrição, vai lá se você quiser ouvir os pontos desse debate e entender um pouco mais sobre tudo isso. Aliás, só vai depois de terminar esse vídeo. Enfim, o que a gente tem que entender é que a inteligência artificial não é mais o futuro, mas é o presente. E pensando nisso, vários investidores já estão buscando investir em projetos relacionados a isso. Tanto é que várias criptomoedas relacionadas de alguma forma ou que citam indiretamente têm se valorizado nesse período. Ações também têm ganhado muito valor. É o caso da C3AI, SoundHound.ai, a BigBear.ai, que tiveram valorizações absurdas, mesmo não sendo empresas tão expressivas assim, tamanho e relevância para esse segmento. E falando de inteligência artificial, não há outro destino que não seja falar da Nvidia, que é a principal empresa, principalmente relacionada a isso, que tem a tarefa de principalmente vender a infraestrutura necessária para a onda de IaaS que tem crescido. Por isso, ela tem se tornado referência para a área nos últimos anos. O número realmente deixar investidores malucos, uma receita de 22 bilhões, 12 bilhões de lucro, chegando a valer mais de 2 trilhões e entrar num grupo seleto de empresas de tecnologias conhecido como as 7 magníficas, crescendo 2000% nos últimos 5 anos e no outro mês com o anúncio dos números que surpreenderam mais uma vez o pessoal que já estava desconfiando da Nvidia. Seu valor do mercado aumentou 277 bilhões, um recorde no mercado americano. Para você ter uma ideia do que isso significa, se pegarmos o valor de Itaú, Petrobras e Vale e juntarmos, seria menor do que a Nvidia ganhou de valorização em apenas um dia. Só que por outro lado, muitos estão falando que isso também pode representar uma bolha financeira. E se você está por fora, não sabe o que é uma bolha financeira, deixa eu resumir. Basicamente, quando um ativo, uma empresa, um fundo imobiliário ou algo está valendo muito mais do que de fato ele vale, dentro do que se vive, é difícil você encontrar ou definir que algo é uma bolha, porque as pessoas geralmente, quando estão comprando ou vendo uma bolha, elas não veem de fato o real valor daquilo. Elas estão movidas principalmente pela euforia, pela vontade de comprar porque o amiguinho falou, porque o youtuber falou, ou por medo de perder aquela oportunidade de valorização rápida. E movidas por todo esse sentimento, esse emocional, o pessoal compra sem ter o menor embasamento, sem pensar bem, sem usar o racional. Com isso, o preço vai se elevando às alturas. A história a gente pode observar algumas vezes, como a bolha das .coms que rolou na década de 90, ou a bolha imobiliária que rolou mais ali em 2008, fez até que um grande banco quebrasse. E bolhas, elas são principalmente relacionadas a uma questão de valorização imediata de um ativo que muitas vezes não tem tanta profundidade para entregar esse lucro. Que de fato eu acho que rola em parte da Nvidia, porque eu duvido que a maioria dos investidores saiba explicar bem como funciona o negócio ou todas as nuances dele. O mercado a princípio não cotava ela para tudo isso, só que com a explosão do ChatGPT, das inteligências artificiais, são cada vez mais pessoas usando, e com essas IAs se tornando não o futuro, mas o presente, estamos vendo cada vez mais um fluxo de pessoas investindo nessa área. E como a Nvidia é a empresa que fornece a infraestrutura, ela tem vendido bem e tem feito contratos absurdos e vendendo muito as pequenas e as inteligências artificiais. Para você ter uma ideia, a capacidade de seus produtos é única no mercado, pelo menos por hora, controlando mais de 80% do mercado de chips de inteligência artificial, vendo hardware, GPUs, data centers para essa revolução ou corrida do ouro do século 21. Ele está entregando número, está entregando resultado, está vendendo de fato e está criando também expectativas ainda maiores para a empresa no futuro. Mesmo assim, não dá pra gente ficar conspirando aqui que vai existir uma alta infinita. Não é uma empresa X, Y, Z e muito menos a Nvidia que vai sempre crescer e vai entregar sempre números melhores do que os anteriores. Haverá certamente uma concorrência que irá se fortalecer. Não estou dizendo, claro, de forma pessimista, que a concorrência vai superar a Nvidia, mas
em todo o mercado, como sempre rola, surge a empresa revolucionária e vai surgir também a concorrência. E isso é algo completamente normal no mercado. Inclusive, se a gente voltar um pouco no tempo, vai perceber uma história bem parecida que é da Netflix. Claro que a Netflix não é tão revolucionária assim, mas de certo modo ela praticamente deu o pontapé inicial para o seu mercado de streaming. Só que logo depois apareceu Prime Video, apareceu Disney Plus, apareceu HBO Max e tantas outras. Enfim, algo natural do mercado. Como é um nicho lucrativo, a lógica é que mais pessoas queiram também ter lucros, terem resultados. Um impacto que a empresa pode sofrer também é porque a China, por exemplo, reduziu a demanda pela tecnologia da Nvidia no último trimestre. Os concorrentes dela, internacionais, têm também se fortalecido e buscado entrar e concorrer ainda mais pesado com a Nvidia. Isso é muito complicado porque a Nvidia hoje domina 80% do mercado. Só que a tendência natural, como já te falei, é que empresas busquem ainda mais se fortalecer para competir com a Nvidia. Agora, se você está surpreendido com a Nvidia, está surpreendido com esse mercado de inteligência artificial que tem surpreendido a todos nós, por favor, eu vou te pedir para você me seguir nas minhas outras redes sociais, já está todas aí no link da descrição, e eu tenho certeza que a gente vai poder conversar ainda mais sobre outras empresas, outros segmentos, outros assuntos relacionados a dinheiro por lá. E praticamente quase todos os dias. Então vai lá quando terminar esse vídeo. Para finalizar, é importante falar também sobre investimentos, porque eu sei que se você chegou até aqui, quer saber, pô, essa empresa é tão absurda, será que tem como investir nela? Mas antes é importante entender que esse vídeo não se trata de nenhuma recomendação. Como já te falei, para a Nvidia existem vários pontos positivos e negativos. Existe uma concorrência que pode chegar a se fortalecer, mas a Nvidia até agora tem se demonstrado bem sólida e bem robusta. Agora, se você quer investir, eu posso te apresentar algumas soluções. A mais simples, pelo menos eu considero assim, é que você pode investir diretamente em uma corretora. Você abre seu conta numa corretora tradicional, como a Nubank, como o Banco Inter, que fornecem serviço, tanto também a Clear, a Rico e algumas outras corretoras que podem aparecer por aí. E a partir do momento que você abrir sua conta na corretora, você vai pesquisar o BDR, que se chama NVDC34. Bom, BDR é basicamente uma representação de um ativo estrangeiro aqui na nossa bolsa. Não é a ação da Nvidia, mas é a representação dela aqui na nossa bolsa. Outra forma, talvez um pouco mais complexa, só que assim você investiria diretamente na empresa, seria comprar a ação da Nvidia diretamente na corretora na gringa. Nesse caso, você teria que abrir uma conta na corretora na gringa como a Avenue e precisar o ticker Nvidia e investir, o que a princípio demandaria cerca de $800, que é o valor da empresa hoje. Só que como estamos falando de investir na corretora estrangeira, lá eles te permitem que você invista em frações de ações, ou seja, pequenas partes de uma companhia, sendo que o menor valor é de $1 ou R$5. Assim, com essa quantia tão irrisória, você conseguiria investir na Nvidia, ou se quiser em várias outras empresas de tecnologia e também de inteligência artificial. Como já citei, existem outras empresas talvez não tão relevantes, mas tem crescido muito. Mas se você quer segurança, o caminho talvez mais seguro e mais conservador para se investir no setor de tecnologia e explorar esses investimentos no exterior, seria você investir através de um ETF, que é basicamente um fundo que replica um índice, basicamente uma caixinha de bombons com vários bombons ou ativos estrangeiros, com várias empresas. E lá, nesse caso, o mais falado é o IVVB11, que replica o S&P 500. Assim, quando você investe no IVVB11, você investe ao mesmo tempo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tanto em Facebook, em Amazon, Apple, Nvidia, Bank of America e tantas outras. Assim você teria o retorno médio ali, que no último ano foi de cerca de 20%. E assim também teria o seu dinheiro diversificado em várias empresas lá da gringa. Enfim, o vídeo foi esse. Me conta aí se você investe na Nvidia, se investe em alguma empresa internacional, se investe em outros ativos do exterior. Me conta aí nos comentários. E claro, não se esquece de deixar o seu like, isso é muito importante aqui pro canal. Faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, com que esse canal, com esse conhecimento financeiro, chegue a mais pessoas. E assim se popularize ainda mais, pelo menos aqui no Brasil. Também se inscreve para me acompanhar aqui durante todas as semanas. Eu te agradeço pela sua participação, por você ter assistido esse vídeo até aqui. Valeu por tudo isso e até a próxima.